Terra Firma! Olá pessoal, eu sou o professor Luiz Roder, esse aqui é o canal Terra Firma Society. Vou convidar você primeiro para deixar o like, o dislike, se inscrever no canal, vir participar da comunidade Terra Firme, se tornar um cidadão Terra Firmeza. E hoje no Eu Recomendo Stranger Things, a série, e vou falar um pouquinho da quarta temporada, assim. É uma série que causou muito sucesso, eu acho muito legal, assim. Essa última temporada foi, acho que junto com a primeira, uma das mais legais, apesar de eu gostar muito da segunda temporada que passa no shopping, né? Não, a terceira temporada passa no shopping. A segunda temporada eu acho a mais confusa. Do que se trata o Stranger Things? Eu já fiz alguns vídeos, tem aqui no canal, que ele vai falar do projeto MK Ultra, tá? E do Satanic Panic, especificamente dessa quarta temporada. Ou sobre o MK Ultra, ele vai servir para a série toda. O Stranger Things, como eu já disse no outro vídeo, ele trata, ele parte de um projeto que aconteceu nos Estados Unidos de usar o poder da mente na Guerra Fria. E o primeiro momento do Stranger Things, ele acontece quando o projeto MK, esse projeto deles, especificamente da cidade deles, acaba porque eles teriam, diz a lenda, que teria aberto um portal e seres de outro universo, de um mundo paralelo teriam vindo para cá. Nessa quarta temporada você vai entender a história do Vecna, que é você vai conhecer a história melhor da Eleven, que é feita pela Millie Bobby Brown. Você vai ter toda a turminha deles lá, né? Eles já todos bem crescidos. Um problema do Stranger Things é isso, né? Eles estão crescendo, então você precisa acabar logo essa série. Talvez a quinta temporada seja a última, justamente porque você não tem mais como segurar essa galera que está crescendo rápido demais, né? Ela trata nessa temporada do Satanic Panic. Então, assim, o que vai acontecer? É o grupo de jovens, né? A Eleven, ela foi morar na costa oeste americana, completamente o contrário de onde eles estavam, né? Muito longe, você tem que atravessar os Estados Unidos. Ela continua com a relação com o Mike, que é o Finn Wolfhard, que tá à distância, né? Você vai ter nessa temporada algo que fica muito latente, que é o personagem do Noah Shep, que é o Will Byers, que ele é o menino que originalmente vai fazer o receptor desse, que ele vai ser a fonte com o mundo anterior. O Stranger Things, ele faz uma série de referências, de contatos imediatos de terceiro grau. Quem é oitentista, assim, no meu caso, você tem algumas coisas meio do Goonies, né, das crianças saindo, um grupo de crianças saindo numa aventura e tentando salvar uma cidade, salvar um lugar. Ela é muito legal, as referências dos anos 80, a trilha sonora dessa temporada é muito interessante. Porém, o Stranger Things está sofrendo de um probleminha aí, na minha opinião. É a ideia que você tem que nenhum personagem vai morrer. Então, assim, você sabe que tudo vai terminar bem. Nunca termina bem, mas você sabe que vai tudo terminar bem. Você tem, por exemplo, a personagem da Sadie Sink, que é a Max, que ela terminou em coma, né? Então você tem a ideia que ela vai voltar. Por exemplo, o personagem como que é o nome dele? Do cara que fez o Ed, por exemplo, que é o que chamou mais atenção. Tem muita gente dizendo que como o personagem dele foi muito legal e tudo mais, ele vai voltar na próxima temporada. Eu acho que não deveria, particularmente, porque todo mundo sabe agora, mas eu vou dar spoiler, então se você quiser pular 1 ou 2 minutos, o que acontece? O personagem do Ed vai morrer numa cena que é muito legal, que é a cena do Master of Puppets, mas eu não sei se, como a gente teve muito spoiler, a gente só conseguiu terminar a série muito depois que ela saiu,
Eu achei a cena legal dele tocando Master of Puppets, mas eu achei que ficou faltando um pouco, ficou faltando alguma coisa. O personagem do pai da Eleven, opa, é o Guys de Stranger Things chegando aqui na sua cidade. Você vai resolver a situação do padrasto da Eleven, que tava, que é o xerife lá, que ele tava, que vai passar na Rússia, que é uma coisa muito legal. Eu vou falar uma coisa que eu vou ser chato nesse vídeo, tá? Eu vou ser igual o Regis Tadeu agora. Não vou ser o fã retardado. Eu achei, particularmente, a quarta temporada muito legal. Uma história super interessante. O final foi legal, apontando para uma quinta temporada, então ela não termina. Você já tem bem claro que já vai ter a quinta temporada, eles já devem ter inclusive gravado em função dessa questão da idade das crianças, dessa diferença muito grande que eles têm. Mas assim, eu achei que tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. E você tem uma narrativa no Stranger Things que me lembra muito, sabe que livro? O Senhor dos Anéis. O Senhor dos Anéis, ele é um livro, para quem não leu ou para quem já assistiu o filme, que ele vai fazer bem isso. Você tem várias histórias, começa uma história e essa história se divide e viram histórias paralelas acontecendo. Então você tem 3 histórias acontecendo nessa quarta temporada. Você tem a história da Eleven e a galera que tá com a Eleven. Você tem o pessoal que ficou em Hawkins, que é o esquema lá que eu falei, Goonies, que é bem essa... tem vários filmes dos anos 80 de um grupo de jovens tentando salvar a sua história. Tipo, tem muita coisa de Garotos Perdidos, por exemplo. E você tem a história que está se passando na Rússia. Eu e a Laís, desde a primeira temporada, a gente comenta que a personagem da Winona Ryder é a pior mãe do mundo, a pior mãe do universo. Por quê? Nossa, mas ela salva os filhos. Não, ela larga todo mundo. Tipo, essa temporada eu fiquei inconformado dela na Rússia, tentando salvar o cara lá e tal, beleza, mas assim, ela não sabe onde os filhos dela estão. Chama o conselho tutelar pra essa mulher aí, porque ela é uma mãe muito relapsa, não dá. Desde a primeira temporada eu tenho essa visão dela, tá? Uma coisa que eu não gostei é essa ideia de que, tipo, diferente de um Game of Thrones ou um Breaking Bad, outras séries, você fica com essa sensação de que você não vai perder os personagens. Eles vão voltar em algum momento, assim, você vai ter um plot twist, você vai achar uma brecha aí na história que não vai ter luto, tá? Outro problema, eu acho que os episódios ficaram muito longos, episódio de 1h30, 2 horas, assim, então são mini filmes, né? Então poderia ter feito uma edição mais dinâmica e ter mais episódios, 10, 13 episódios, e não segurar você tanto tempo. É óbvio, hoje com o streaming você dá o pause e você continua assistindo de onde você parou. Mas eu achei que pra narrativa deixaram os episódios muito longos, porém eles funcionam, tá? Então eles são muito bem feitos. Ele te prende 1h30 ali, 1h40 tranquilamente, mas foge um pouco da ideia do que é a série originalmente, aquele dinamismo que ela tinha. Então, e eu achei o final dela muitas coisas novamente, porque aí o que acontece? Igual o Senhor dos Anéis, todas essas histórias vão chegar e vão ter um final simultâneo. E nesse final simultâneo, você tem a cena do Ed, que é muito legal, mas eu não sei se a gente criou tanta expectativa, como a gente acabou vendo depois e já com spoiler, que ela foi muito legal, mas ela não correspondeu a nossa cena maravilhosa, não sei o que. Dá dó, é emocionante. O lance de você descobrir a origem do Vecna e a origem da Eleven, a relação dela com o pai, com um pai que nunca foi um pai de verdade, né? Como eu falei lá no MK Ultra, eles pegavam crianças órfãs
para poder fazer esses experimentos, né? Então a cena dela se entendendo com o pai dela, e aí é muito legal que pai é quem cuida, pai é quem cria e não quem gera, né? E na verdade também de como cuida, né? Porque o interesse que teve por trás dela e o uso que foi feito dela pelo primeiro pai que ela tinha como referência paterna é muito triste, e o final dele é muito legal e merecido. Desculpa, mas eu concordo, eu acho que ele mereceu o que aconteceu com ele. Então é muito interessante, você começa a apontar o relacionamento do menino lá, apaixonado pelo Mike, o irmão percebe as referências meio Cheech Chong, assim, que tem daquele Salt Cow, né, que é o pessoal da pizza lá, do mano que tá o tempo todo muito louco lá. Então é legal, eu achei que tá bem equilibrado, o humor, né, a tensão, de novo, muita coisa acontecendo separado, muitas histórias separadas, e na hora que eles juntaram para resolver todas ao mesmo tempo, você acaba tendo um excesso de clímax numa sequência de cena que não permitiu para mim o clímax acontecer para cada uma delas como deveria. Não sei, é o meu ponto de vista. Beleza? Mas é uma série muito legal, vale a pena dar uma olhadinha, as referências oitentistas, as ideias. Aqui vai fazer de novo, ver o vídeo lá do Satanic Panic que eu falei do Stranger Things, que você vai entender a violência com que foi feito a reação para os meninos do Hellfire Club, né? O Hellfire Club é uma referência muito interessante, o lance do Dungeons and Dragons, usar os personagens do Dungeons and Dragons, né? O Demogorgon, que é o primeiro vilão da primeira série, e como que ele vai se formando ali, e a expectativa do que vai acontecer para quinta, e espero que seja a última temporada do Stranger Things, porque eu acho que senão você vai arrastar demais uma história que já tá precisando terminar, apesar de eles terem dado um fôlego para ela muito interessante, mas eu acho que mais uma temporada é o ideal, e tem que saber a hora de parar também. Beleza? Então eu recomendo Stranger Things quarta temporada, primeira, segunda, terceira, a série magnífica. Os Duff Brothers, eles criam um modo a narrativa deles, o modo como eles usam as referências oitentistas, assim, eles fazem você ter nas inferências intertextuais. Nossa, gastei agora, hein? Só para entender, intertextualidade é eu colocar uma referência de uma música, por exemplo, por que tocou Master of Puppets naquela cena icônica do Ed? Porque é a ideia do que o Vecna quer ser. Ele quer dominar o mundo, ele quer que o mundo seja do jeito dele, porque ele não consegue. A história do Vecna é muito legal, hein? Você parar para prestar atenção. E tem uma coisa muito louca, eles vão trazer... porque tem muita referência da Hora do Pesadelo. Esse mundo do Vecna, essa proposta desse mundo do Vecna, de ser uma coisa do Pesadelo do Nightmare on Elm Street. E eles vão trazer o Robert Englund para ser um dos personagens. Ele é o pai do Vecna. É muito louca a referência, a ideia de ter usado isso assim, e imaginar que o Pesadelo estaria saindo naquela época ali, o filme Pesadelo estaria saindo naquela época que está se passando os fatos, né, os anos 80 ali. E a ideia de como por que o Vecna está fazendo o que ele está fazendo, né? É uma coisa bem egocêntrica, né? Porque você entende que ele não se adapta ao mundo, e ele quer que o mundo se adapte a ele, nem que tenha que fazer o que ele vai fazer lá. Outra coisa interessante que eu acho legal no Stranger Things, apesar da pior mãe do mundo, que é a personagem da Winona Ryder, é o lance dos jovens estarem tomando seus caminhos, de estarem lidando, crescer, e o adolescente, eu trabalho com adolescente, eu sinto muito isso, ele lida muito, de uma maneira muito difícil, com esse processo de desconstrução dos seus heróis, do pai, da mãe, da escola, da sociedade,
porque ele tenta ser o único de construir a sua identidade e ao mesmo tempo ele sofre durante esse processo, porque ele percebe que ele vive num mundo que tem regras que ele vai ter que seguir. E ele talvez não queira se seguir e se conformar. E é um mundo que ele é muito cruel. Ele não é o mundo encantado que fazem a criança imaginar que é. É muito doido. Acho que você não tem que destruir a infância de ninguém. Mas é muito louco essa promessa que a gente faz para a maioria das crianças que costumam ter uma vida normal, sem violência, sem pobreza. E aí ela começa a ver que a vida não é isso, que os heróis que te apresentaram não são esses. E esse processo de metamorfose. E é muito bem trabalhado isso na série. Você vê os personagens vivendo esses seus momentos individuais, assim. E aí ela percebeu o lance. A menina que vai aparecer no final é a Anne com E, é a que a gente não tinha olhado lá, que é o interesse romântico de uma das personagens. Eu não vou falar detalhadamente dos personagens aqui, estou falando de uma ideia mais geral para fazer essa recomendação. E se você já assistiu, pensar nessa ótica que eu estou propondo para vocês. Que é a ideia do canal aqui. Às vezes eu não vou lançar o vídeo no momento que saiu a história e tudo mais, mas a ideia do canal é trazer pontos de observação de uma coisa que você assistiu e você olhar lá de novo ou repensar o que você assistiu e falar, pô, não tinha parado para olhar nisso. Beleza? O poema de hoje chama Metamorfose, dentro dessa ideia, dessa transformação desse grupo de jovens aí. Uma nova etapa se desdobra à sua frente, e os brinquedos de criança de uma infância de princesa encantada se tornarão saudosos, pois o tempo, esse incansável escultor das eras e dos reinos, a ascenderem e descenderem, só anda para frente, mesmo com a saudade, nos fazendo de relance, no incessante caminho da vida, olharmos às vezes para trás e descobrirmos em assombro a metamorfose que aconteceu, pois não somos mais os mesmos, sem termos deixado de ser quem sempre fomos, encontrando um familiar estranho a cada dia no espelho. É muito louco como a gente se torna uma pessoa diferente sem deixar de ser quem a gente é de verdade. E esse processo, essa metamorfose vai acontecer com os personagens do Stranger Things. Beleza? Deixa o like, dislike, se inscreve no canal. Diz aí se eu esqueci de falar alguma coisa, se você discorda das minhas observações. E a gente se vê em outro vídeo de Eu Recomendo em Terra Firma Society. Tchau, tchau.